Charles Leclerc e a Ferrari chocaram a Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Itália e frustrar a McLaren, que parecia pronta para conquistar uma dobradinha e finalmente ultrapassar a Red Bull no Campeonato de Construtores de 2024. Por muito tempo, parecia que Oscar Piastri venceria com facilidade e que a melhor esperança de Leclerc seria segurar Lando Norris para terminar em segundo. Mas isso não considerava a ousada estratégia da Ferrari e a pilotagem incrível de Leclerc. Monza é frequentemente uma corrida com uma só parada, mas o Grande Prêmio deste ano foi realizado com um novo asfalto, que oferecia mais aderência do que antes, mas também desgastava mais os pneus mais macios, causando o fenômeno conhecido como graining. A McLaren entrou na corrida bastante preocupada com isso. Nos treinos, Piastri chegou a dizer que era o fim para um jogo de pneus quando o graining começou, e achou bastante difícil manter em bom estado os pneus médios durante seu primeiro stint, que só durou até a volta 16. Naquele momento, dar mais 37 voltas com um único jogo de pneus duros parecia quase impossível, especialmente considerando que os dois carros da Red Bull começaram com pneus duros e enfrentaram o graining já na 10ª volta. Além disso, o ritmo na frente estava elevado. Mesmo no primeiro stint, com os tanques ainda cheios, Piastri estava rodando consistentemente em 1 minuto e 24 segundos baixo, cerca de 1 segundo por volta mais rápido do que tinha feito no TL2. Leclerc estava acompanhando Piastri. Ele tinha ultrapassado Norris na primeira volta, quando os McLaren se atrapalharam na segunda chicane. Uma comparação entre Piastri e Leclerc durante o segundo stint, com pneus duros, revela que Piastri estava rodando cerca de 1,5 décimo mais rápido por volta do que Leclerc nas 20 voltas entre o primeiro e o segundo pit stops. Mas nessa fase, ambos os McLaren sofriam graining em seus pneus dianteiros esquerdos. Norris estava reclamando das intensas saídas de frente, que estavam prejudicando seu pneu dianteiro externo mesmo no primeiro stint. Tanto que a McLaren ajustou o ângulo da asa dianteira no primeiro pit stop para tentar corrigir o problema. Norris estava rodando quase 4 décimos por volta mais lento do que Piastri nessa fase intermediária da corrida, e ainda assim não conseguia evitar o graining do pneu dianteiro esquerdo, o que só piorou quando ele travou os freios e danificou o pneu. O chefe da equipe McLaren, André Stella, disse que os problemas de Norris também aconteciam com Piastri, mas provavelmente não na mesma intensidade. E foi por causa dessas preocupações que a McLaren teve que fazer a segunda parada. No meio da corrida, da 34ª à 37ª volta, o ritmo dos ponteiros caiu 3,5 décimos. Foi quando Piastri fez sua segunda parada. Nesse estágio, a McLaren imaginou que a Ferrari de Leclerc tinha entrado nessa fase de degradação dos pneus e ele também seria forçado a fazer uma segunda parada. Mas não foi o que aconteceu. Leclerc não conseguiu melhorar muito seu ritmo, mas conseguiu estabilizá-lo, completando as últimas 16 voltas em um ritmo médio de 1 minuto 23 segundos e 602 milésimos por volta, apenas 40 milésimos de segundo por volta mais rápido do que estava rodando antes de Piastri fazer aquela parada extra. Quando a McLaren percebeu que o ritmo de Leclerc não iria despencar, eles incentivaram Piastri a ir com tudo e tentar alcançar Leclerc. Piastri tinha que descontar cerca de 28 segundos e ultrapassar duas Ferraris. Ele conseguiu ultrapassar uma, mas ficou 2 segundos e 6 décimos atrás de Leclerc. Nas palavras de Piastri, ele precisava que aquele stint final fosse perfeito. Se atrasar quando ultrapassou a Aston Martin de Lance Stroll impediu essa perfeição, e Piastri não conseguiu vencer o que parecia uma corrida ganha desde o final da primeira volta. Monza já prometia ser melhor para a Ferrari do que Zandvoort. Não tão boa assim, mas certamente melhor. O perfil da pista de Monza se adequou muito melhor aos pontos fortes da Ferrari do que Zandvoort. Ela é tradicionalmente um dos melhores Fórmula 1 em chicanes lentas. Sua unidade de potência oferece excelente aceleração e seu setup de suspensão é bastante tolerante passando sobre as zebras. Essa pista também não tem as curvas de alta velocidade de longa duração que provocam porpoising na Ferrari, o que a força a adotar uma altura superior à ideal, penalizando a aerodinâmica. A Ferrari também trouxe uma ótima asa traseira de baixo arrasto específica para Monza. Leclerc acreditou a ela uma melhora de velocidade em reta que foi importantíssima em sua vitória. Junto a isso, houve uma atualização no assoalho para aliviar o porpoising, que se agravou desde o GP da Espanha. Tudo isso deu à Ferrari muito mais competitividade desde o início dessa batalha, incrivelmente apertada entre as 4 melhores equipes da Fórmula 1.
Mas como Leclerc só se classificou em quarto, atrás da Mercedes de George Russell, suas chances de roubar a vitória neste GP pareciam mínimas. Mesmo depois que ele forçou passagem entre os McLaren na primeira volta, a Ferrari não esperava que ele lutasse pela vitória. A Ferrari não tinha nenhuma vantagem particular em termos de desgaste de pneus. No treino de sexta-feira, a Ferrari parecia ter o pior ritmo das quatro grandes na simulação de corrida. E por fim, apenas um dos pilotos da Ferrari conseguiu fazer funcionar a estratégia de uma parada, o que mostra que a magia de Leclerc fez a diferença. Se alguém quiser entender como Leclerc conseguiu realizar o impossível, não o subestime como fez a McLaren. Sim, há um elemento de paciência e um pouco de sorte envolvidos quando se espera ou até mesmo se torce para que o graining desapareça e os pneus voltem ao normal. Mas há também muita habilidade. Leclerc, na verdade, apresenta esse tipo de desempenho com mais frequência do que se reconhece. Ele não é apenas um especialista de uma volta, como alguns pensam. Ele é um dos melhores do grid para ninar os pneus. Leclerc tem um feeling excelente para saber qual é o limite sob tração e também é muito habilidoso na proteção dos pneus dianteiros. É um misto de saber como tratar os pneus no início do stint e como forçar na hora certa, saber onde apoiar e também onde forçar os pneus traseiros para ganhar tempo e aliviar em outros lugares. Flertar com o limite dos pneus muitas vezes deu a ele uma diferença marginal, mas vital nos qualifies, fazendo a traseira dançar, o que é também uma arma vital nas corridas. A estratégia de uma parada foi a preferida de Leclerc desde antes da largada, mas em alguns momentos ele parecia ter as mesmas dúvidas de Piastri, especialmente quando a Ferrari viu como a Red Bull, que largou com pneus duros, estava sofrendo com o dianteiro esquerdo no início da corrida. Leclerc manteve a fé de que era possível e a Ferrari deu a ele mais tempo para julgar isso do que Piastri teve. Quando Piastri parou, Leclerc sentiu uma diferença pequena, mas significativa, ao dirigir em ar limpo, sem nenhum carro à frente. Coincidentemente ou não, foi nesse momento que o graining desapareceu. Sua experiência e seu feeling o ajudaram a acreditar que a estratégia de uma parada estava viva. Mas ainda assim, ninguém imaginou que Leclerc seria tão rápido. Ele foi mais longe e mais rápido nos pneus duros do que qualquer um esperava. Em uma comparação com seu companheiro de equipe Carlos Sainz, mostra a diferença que Leclerc fez. Quando Leclerc parou, Sainz estava 10 segundos e 7 décimos atrás dele. Na bandeirada, essa diferença tinha crescido para 15 segundos e 6 décimos. Ambos estavam economizando pneus até o final, mas Leclerc foi 2 décimos melhor por volta, apesar de seus pneus serem 4 voltas mais velhos. Se Leclerc tivesse rodado seu stint final prolongado no ritmo de Sainz, Piastri teria alcançado e provavelmente ultrapassado. As estrelas se alinharam o suficiente para valer a pena tentar. A execução foi toda de Leclerc. Basta olhar como o resto dos líderes se reorganizaram nas posições e gaps corretos depois que todos fizeram a segunda parada. Leclerc foi o ponto fora da curva. Os carros da McLaren alinharam em primeiro e segundo no grid, com sua rival, a Red Bull, largando na quarta fila. Mas mesmo reduzindo a diferença para a Red Bull no campeonato de construtores para apenas 8 pontos, inevitavelmente a McLaren ficou muito decepcionada por deixar a vitória escapar. Era uma oportunidade de ouro para assumir a liderança e para Norris tirar uma fatia maior da vantagem de Verstappen no campeonato de pilotos. Mais uma vez, não houve ordens de equipe. Pode-se dizer que, além de exercerem um papel na escolha da estratégia da equipe em sua derrota, as ações dos seus pilotos também foram uma peça crucial de autossabotagem. Após a corrida, Norris sugeriu à Sky Sport F1 que o tempo que Leclerc ganhou quando Piastri o ultrapassou e criou a chance de Leclerc se colocar entre os dois McLarens lhe garantiu a vitória. É uma simplificação excessiva, considerando tudo o que aconteceu depois. Mas muita gente está se perguntando se a forma como a corrida foi conduzida foi a melhor para a McLaren, especialmente havendo uma pequena esperança para Norris no campeonato de pilotos. Para muitos, o McLaren errado terminou em segundo lugar, porque não houve uma ordem para Piastri deixar Norris passar quando ficou claro que ele não iria superar Leclerc. Vamos abordar a ultrapassagem de Piastri na primeira volta primeiro. Foi brilhante, perfeitamente calculada. Norris alegar que se Piastri tivesse freado 1 metro mais tarde, ambos teriam saído da pista, é irrelevante, porque Piastri não freou. Não faz sentido tentar coreografar a primeira volta de uma corrida. É muito caótica. Passar pela primeira curva em segurança pode ter dado à McLaren a chance de manter a posição, mas ainda é muito cedo para tentar fechar as coisas. Piastri tinha direito de lutar. Lutou, fez uma manobra limpa, ponto final. Mas e o que aconteceu depois? A McLaren deveria ter tirado Piastri do caminho de Norris? Norris disse que não tinha interesse em pedir isso porque ele não está aqui para implorar para alguém deixar ele passar.
Ele, no entanto, admitiu que adoraria se a McLaren e Piastri o apoiassem em sua luta pelo campeonato, mas mesmo assim, Norris reconhece que essa é uma decisão que cabe à equipe. Norris acredita que o título ainda está em jogo, mas ainda é uma chance distante, mesmo com os problemas da Red Bull. E Piastri foi o piloto mais forte na corrida em Monza, tendo também superado o Norris em Spa e na Hungria, antes da discussão das ordens de equipe naquelas corridas. Nas últimas 4 provas, só houve uma em que Norris foi claramente melhor que Piastri e o venceu por mérito. Se Norris estivesse no nível de Zandvoort semana após semana, a conversa seria diferente. Mas essa inconsistência mostra por que a McLaren não pode simplesmente priorizar Norris desde o início.